Retornando com o ex-vereador e esportista Aristóteles Mendes Rua, nós estávamos no primeiro bloco conversando sobre a venda da Praça do Esporte, vamos continuar conversando sobre esse assunto. Aristóteles, você foi presidente do Ateneu, presidente do Casimiro, presidente da Liga. Presidente da Liga Montes Claros de Esporte. Quer dizer, você militou no esporte a vida inteira, principalmente no futebol, e na época que Montes Claros tinha um futebol dos melhores do estado. Casimiro e Ateneu tinham grandes times, disputaram a primeira divisão. A alegação do prefeito é que a venda da praça é para construir o Mocão, um estádio municipal para 15 mil pessoas. Justifica? Você, como esportista, acha que justifica? Jorge, de maneira alguma. Porque esse projeto do Mocão, que virou uma novela, não foi uma novela... O Mocão começou a competição na década de 70, né? Foi um projeto de nossa autoria, fizemos a lei, fizemos o estatuto da autarquia Estado de Montes Claros, que eles abandonaram. Continuou sempre alguém, o Tunim foi lá, fez a escavação, deixou de uma maneira irreversível. Agora, a má vontade pública do administrador público, dos outros prefeitos, não fez com que o projeto do Mocão fosse implantado. Ficaram apenas fazendo média política, lançando e relançando pedra fundamental, que já tinha sido lançado naquela época pelo João Avelange, que aqui esteve. E esse dinheiro, colocar no orçamento... Eu lembro como hoje foi colocado 2 milhões, naquela época daria para construir o estádio municipal. O estádio é de um custo barato e os prefeitos não entenderam assim. Agora, o que acontece? É uma novela, sim, porque houve o dinheiro no orçamento, perderam o dinheiro vindo do Ministério do Esporte, com o ministro Carlos Melo naquela época, o prefeito Jairo iniciou, deixou o projeto de iluminação, projeto de cálculos e assim por diante. Fizeram outra drenagem. O que ocorre? Na atual administração, jogou isso tudo para a gaveta, começou um novo projeto, gastando novamente. Sendo que tem todos esses projetos, refizeram o projeto do Mocão, diminuíram a sua capacidade, em confronto à lei esportiva maior, porque o projeto tenta ser feito em várias etapas, mas ele teria de atingir, finalmente, um estádio para 25 mil pessoas, para atender todos os requisitos do futebol brasileiro e futebol. Você que participou durante sua vida inteira do Esporte Montes Claros, você acha que para levantar o futebol de Montes Claros é preciso ter um Mocão ou tem que levantar primeiro o futebol para depois ter um Mocão? Não, a gente tem que ter um Mocão. A gente não pode ter rei antes de ter trono. O Mocão realmente precisa existir, porque o futebol de Montes Claros não levantará somente porque construiu o Mocão, mas o Mocão vai possibilitar os jogos do Campeonato Mineiro, jogos até do Campeonato Nacional, se for enquadrado dentro da legislação própria. E com isso vai motivar o futebol de Montes Claros a crescer, porque aqui não tem estádio que atenda os interesses. Mas já vi se um time for para a primeira divisão aí, tem de ir jogar em outra cidade. Não tem motivação. Nós temos um celeiro de atletas aqui fora de Montes Claros. Agora, o futebol é empresa. E tendo um estádio bom, com capacidade, a gente pode trazer equipes de futebol de nível nacional para jogar em Montes Claros e vir o futebol empresa. E a proposta de Mocão, não precisa desse dinheiro de venda de imóveis. O estádio, para essa capacidade inicial de 15 mil pessoas, é um estádio que não chega aos 10 milhões de reais. Não chega aos 10 milhões de reais. O que acontece? O empresariado pode investir no estádio. No governo Jairo, nós visitamos algumas empresas e todos iriam antecipar recursos em troca da publicidade. Iriam vender cadeiras e era o dinheiro que ia movimentar. Mas o orçamento da prefeitura, agora um orçamento de 600 milhões, tirar em 1 ano, 2 anos, não se faz de um dia para a noite, 10 milhões, não é dinheiro que venha desfalcar um orçamento. Precisar recorrer aos terrenos públicos para o Mocão é uma justificativa apenas eleitoreira, porque o Mocão hoje é uma aspiração pública. Mas por que desse tempo todo então, nenhum prefeito conseguiu fazer o Mocão? Verdade, Jorge. O último que mexeu no Mocão foi o Tunim. Isso foi o quê? Há quase 30 anos atrás. O Tunim mexeu na parte... Não, o Jair também mexeu no Mocão. Fez os projetos, redimensionou os projetos. A verdade é o que eu acabei de dizer para você. Os interesses maiores em outros setores fazem com que desviem. Eles não dão valor. Mas tem gente que é da seguinte opinião, que com tanto de problema que o Montes Claros tem, por exemplo, o problema do trânsito
não se anda mais em Montes Claros, é muito mais importante mexer nisso primeiro, gastar dinheiro nisso primeiro do que no estádio. Concordo, mas o dinheiro do Mocão existe na esfera federal como veio. Agora, a prefeitura ficou inadimplente, não cumpriu as necessidades, as exigências. O que fez? O dinheiro voltou. Basta que voltaram 1,5 milhão para os cofres públicos novamente, porque a prefeitura não se habilitou. Ora, A gente então foi incompetência da prefeitura. não tem dúvida, incompetência de todos os prefeitos que até hoje lançam e não dá sequência. Porque o dinheiro pode ser... Tem dinheiro para o esporte, a rodo. Você vê que agora mesmo, fiquei sabendo, o FUNORTE, 2 milhões... O Ministério do Esporte tem dinheiro até para corrupção, né? Segundo a imprensa aí, tem dinheiro para corrupção. Mas o que há é má vontade, porque realmente não tem um prefeito, até hoje, ultimamente, que interessou pelo esporte, de dar sequência. Você vê que aquele estacionamento público, há uma lei que o dinheiro do estacionamento público seria para ir construindo um Mocão. Se naquele tempo, desde 1971, tivesse esse dinheiro sendo deslocado, estava pronto o estádio. O São Paulo fez um estádio, demorou vários anos, mas ele já está com o estádio, tem 40 anos, então é má vontade. E continua tendo má vontade. É uma justificativa injustificável vender praça de esporte para Mocão. O povo de Montes Claros não aceita esse engodo. Inclusive, se o prefeito tem intenção de fazer um teatro, ele poderia ser até feito no terreno da praça. Não tem dúvida. Valorizaria, inclusive, o imóvel, né? O ginásio está caindo aos pedaços. Basta querer ali no terreno do ginásio, fazer anfiteatro, fazer alguma coisa mais. Tem espaço que chega. Agora, revitalizar a praça de esporte é uma necessidade. Por que não revitaliza? Ela existe aí por obra da natureza e também coloca os administradores, não na Praça de Esporte, no Montes Claros Tênis Clube. Quem administra a Praça de Esporte é a prefeitura. E quem administra o esporte é o Montes Claros. Olha só, você como foi presidente da praça, até, vamos dizer assim, recentemente, você sabe a propriedade da praça é do Estado ou é do município? Porque agora nessa semana apareceu aí na imprensa um decreto-lei do governador Benedito Valadares, em que o Estado cedia o imóvel à prefeitura para que pudesse celebrar um convênio com o Montes Claros Tênis Clube para a utilização do imóvel. Você sabe se existe documento cartorial de que o imóvel é da prefeitura? Eu fui atleta, presidente 2 vezes, eu nunca realmente vi um documento nesse sentido. O que toda vida eu sei que a prefeitura administra a praça de esporte. E tem o Montes Claros Tênis Clube lá, que é uma empresa privada, usando a praça de esporte, cujo presidente é nomeado pelo prefeito. Antes não, antes era eleito por um conselho deliberativo. Depois fizeram um decreto e extinguiu essa administração nesses termos de conselho deliberativo e passou a ser indicado o presidente pela praça de esporte. Eu não tenho conhecimento de documento legal nenhum nesse sentido, mas entendo que esse terreno não é também da prefeitura. Não sendo da prefeitura, não pode ser vendido. Olha, então, para o prefeito realizar esse negócio que ele está querendo, vai ter que aparecer essa escritura. Ele falou do município, né? Ele tem que aparecer esse terreno, tem que aparecer o documento, ou se for do Estado, o Estado faz a doação para a prefeitura. Há meios legais de regularizar, mas eu estou entendendo que é a toque de caixa. Mas eu bato novamente, o Jorge, que a população de Montes Claros precisa reagir de uma maneira que não deixe esse ambiente ser destruído, essa praça de esporte dessas palmeiras imperiais centenárias, essa praça de esporte que é um patrimônio histórico, essa praça de esporte que é um oxigênio de Montes Claros, que não resolve o problema do trânsito de Montes Claros, abrindo, pelo contrário, complica, quem for vivo verá, vai complicar mais ainda, e não podemos deixar que destrua essa natureza, esse ambiente que tem numa cidade calorenta como Montes Claros, para poder fazer o quê? Estação de embarque, desembarque, sendo que a solução do trânsito não é o caso que nós estamos discutindo aqui, tem outras soluções, outros caminhos que não precisa usar para esporte. Agora o povo precisa reagir, porque isso é um crime, é um absurdo, é uma ideia de maluco. Ideia de maluco. Maluco. Com essa do Aristóteles, nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos dentro de mais alguns minutos para continuar essa entrevista sobre esse problema da Praça de Esporte. Espera um instantinho.